Graça e paz, irmãos. Amém. É um prazer de estar aqui mais uma vez para compartilhar da palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Conheço muitas pessoas que estão aqui, alguns me conhecem, outros não, mas quem não me conhece vai conhecer hoje. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 2, Apocalipse 2, Apocalipse 2, leremos de forma alternada, do verso 1 ao verso 2, ao verso 5, Apocalipse, do verso 1 ao verso 5, Apocalipse 2, do verso 1 ao verso 5, que diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, senão eu venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amém? Amém. Vamos nesse momento curvar nossas frontes como sinal de rendição ao nosso Deus e vamos orar, que Ele nos abençoe com a sua palavra. Santo e eterno Deus, nós louvamos o teu nome, Pai, nesta noite sublime em nossas vidas. No dia do Senhor, saímos dos nossos lares para prestar um culto a Ti, pois isso é digno de honra, de louvor, de toda adoração. Pai bendito, nós entoamos cantos de louvores, expressando o nosso amor sincero a Ti. E desta feita agora, Pai, acabamos de ler a Tua palavra, e nós suplicamos a Tua presença nesta noite, de forma marcante, em cada vida que aqui se encontra, que o Teu Espírito Santo nos conduza ao entendimento da Tua palavra, para nos edificar, para nos encorajar, para dar força para continuar a trajetória cristã, honrando o Teu nome com as nossas vidas, no nome santo de Jesus, amém. Irmãos, a falta de alimento adequado no nosso organismo gera desnutrição. Uma alimentação errada gera desnutrição e, consequentemente, compromete o funcionamento do organismo, do corpo inteiro. A desnutrição torna a pessoa desanimada, vulnerável a doenças. Queridos, se não alimentarmos a nossa fé e o amor que Deus colocou em nosso coração, corremos o risco de esfriarmos, tanto na fé, como no amor a Deus e ao próximo. O nosso amor a Deus deve ser evidenciado no próximo, no irmão. Apocalipse significa revelação. O apóstolo João é o autor. Foi escrito no ano 95 depois de Cristo.
Tertuliano descreve que o apóstolo João, após ter sido mergulhado num vaso de óleo fervente, sai dali ileso, nenhuma mancha de queimadura. Ele agora vai ser levado para a ilha de Patmos. Veja que Deus tem planos específicos para cada um. Deus tem um plano para cada um de vocês, específico, intransferível. Em Éfeso se encontrava o templo da deusa Diana, que era tido como uma das maravilhas do mundo antigo. Também era um centro de artes mágicas, conforme Atos 19 descreve isso. A igreja de Éfeso era a mais importante da província da Ásia. Ela foi fundada por Áquila e Priscila. Encontrava-se também a escola de Tirano, onde Paulo ensinou por 2 anos, e tornou-se um seminário na formação de pastores e fundadores de igreja. Irmãos, na época que João escreve Apocalipse, a igreja já tinha 40 anos. 40 anos. Portanto, era uma igreja bastante amadurecida. Ao olharmos o texto e o contexto, surge a seguinte pergunta: como uma igreja tão bem assistida, madura e experiente, havia se tornado mecânica e fria, ao ponto de entristecer o Senhor da igreja? Eles amavam a Jesus, sim, porém não mais como nos primeiros anos de sua fé. A igreja não estava inerte, mas não tinha o mesmo zelo como no começo, no ato da conversão. Eles amavam Jesus, sim, porém não mais como nos primeiros anos de sua fé. A igreja precisava de um reavivamento. Isto ocorre como resultado do afastamento das Escrituras. Se prega muitas coisas na TV, pouco evangelho. Se prega filosofia, ciências de comportamento, autoajuda, que não há erro nisso, mas foge da verdade bíblica. E quando nós nos afastamos daqui, nós nos tornamos vulneráveis a todo tipo de coisa. A revelação é dirigida inicialmente às 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é atualmente parte da Turquia Oriental. Cada igreja tinha elogio, repreensão e disciplina. O ser humano, irmãos, ele não é autônomo. Autonomia, lei própria. Ele é teônomo, teonomia, lei de Deus. O homem entregue a si mesmo, ele é autodestrutível. O nome Éfeso significa desejável. Sua localização era um ponto importante, tanto militar como comercial. No final do 1º século depois de Cristo, era a 4ª maior cidade do Império Romano. Os romanos fizeram de Éfeso o centro administrativo da província da Ásia. A revelação tem um público definido. É necessário, irmão, quando nós examinarmos um texto bíblico, nós localizarmos a quem se dirige, qual o tipo do texto, poético, profético, evangélico, para que a gente tenha uma compreensão mais apurada. O destinatário ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor da igreja, aos candeeiros da igreja, aos candeeiros, a igreja de Cristo. Cristo anda no meio da sua igreja. A revelação tem um público definido. O verso 1 diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas
e anda no meio dos 7 candeeiros. O autor, Jesus Cristo. O escritor, João. João foi apenas um instrumento para levar a mensagem de Cristo para a sua igreja. Soberanamente ele conserva na mão direita, ele tem um controle sobre todas as coisas, sobre os pastores e sobre a igreja, ele tem o controle de tudo. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Em nossos tempos também, hoje, tem pessoas se declarando apóstolo e não tem respaldo bíblico algum. Não há apóstolo nesse tempo. E tens perseverança, diz o verso 3, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Jesus destaca os valores da igreja, mas faltava algo. Destaca os reconhecimentos. Primeiro, trabalho realizado com perseverança. Segundo, reprovação da obra do mal. Isso é reconhecimento da igreja. Terceiro, ter passado por prova por causa do nome de Jesus. Aí veja agora a acusação de Cristo, a crítica. O abandono ao primeiro amor. O amor por Cristo não era mais fervoroso. E muitas vezes, irmão, em nossos dias acontece a mesma coisa. Eu escuto às vezes: pastor, era uma bênção no começo, era uma bênção, mas agora a pergunta é: o que falta? É culpa de Cristo? Lógico que não. É o esfriamento, é o mundo que vai abraçando. O verso 4 diz: tem porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A proposta de Jesus é restaurar algo que a igreja havia perdido durante a sua trajetória. Um cristianismo mecanizado, um cristianismo que não faz nada, não tem um sentimento pelas pessoas, uma frieza. A proposta de Cristo era restaurar. A igreja não estava inerte. No entanto, faltava fervor espiritual. Fazer algo com o coração. Fazer algo fundamentado na palavra de Deus. A igreja de Éfeso tinha perdido a afinidade com Cristo, intimidade com Cristo. O serviço a Deus parecia estar mecanizado. Faltava brilho celeste, faltava zelo pelo sagrado. O serviço a Deus parecia mecanizado. Irmãos, só a obediência à prescrição de Cristo poderia sanar a situação caótica que a igreja se encontrava. Só a prescrição dada no texto aqui, no verso 5, tem um mapa. E vamos meditar nessa noite sobre o retorno ao primeiro amor. O retorno ao primeiro amor. Existe, irmão, um romantismo filosófico muito grande a respeito desse tema. Pessoas que agendam o culto, já agendam o milagre, é a noite do avivamento, é a noite do milagre, venha, e faz um marketing muito bom. Um marketing muito bom, mas de um produto ruim, porque quando se afasta da Bíblia, se emprega heresia e pensamento de homem. O marketing é bom, mas o produto está estragado. Alguns métodos são apresentados que dão ênfase ao poder humano, tentando ofuscar o poder de Deus. Dá ênfase ao poder humano. Traga o pastor fulano de tal. Aí chega o cara, pula, grita, muda de voz, faz aquele teatro todo, mas não tem Bíblia.
Sem a Bíblia nós morremos. O que derruba o homem, irmãos, é o pecado. Foi assim no Éden, no pecado original. Mas o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que Deus reprova. Senhor Jesus, o senhor assiste essa novela comigo? Eu duvido que o Espírito Santo diga: assista, meu filho. Mas muitas vezes nós perguntamos e já damos a resposta. A jovem ora, pedindo a Deus um varão para casar. Ora 15 dias, 30 dias, não apareceu nada, apareceu um cara malhadão ali. Ô glória, é esse. Aí quebra a cara. É preciso ouvir a voz de Deus, e Deus fala. Mas Deus não atende a um povo rebelde. Deus não atende. O que derruba o homem é o pecado. O pecado traz muitas consequências, porém a maior delas é quebrar a comunhão com Deus. Veja o que diz Isaías: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O verso 5 diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Irmãos, há 3 requisitos que nós vamos levantar no texto, no caminho de volta para Deus. 3 requisitos. Primeiro requisito: identificar onde caiu. Identificar onde caiu. O pecado traz consequências, irmãos. O pecado, ele é pessoal e intransferível. Eu não posso chegar assim e dizer: eu vou tirar 200 gramas do meu pecado e vou colocar no presbítero de Israel. Não existe essa possibilidade. O pecado, ele é pessoal e é intransferível. Identificar onde caiu é reconhecer como seu pecado praticado. O pecado é seu. Não é porque o pastor não me procurou, eu estava doente, o pastor nem sabia. Uma hipótese assim. Aí eu me desviei. Você se desviou pela falta de compromisso com a palavra de Deus. Ninguém se converte a pastor, não. Se converte a Cristo. Identificar onde caiu é reconhecer o pecado como seu. É não querer encontrar culpado pelo seu pecado. Terceirizar o pecado. No jardim do Éden foi assim, né? Deus entregou a lei ao homem. Ele é o sacerdote do lar. Ele vacilou ali e Eva comeu a fruta e tudo mais. Quando chega o acerto de conta, aí diz: a mulher que tu me deste. Ele acusa Deus, né? Se não tivesse me dado daquela mulher, eu estava sossegado aqui, ó, só comendo frutinha boa, né? Aí a mulher, a serpente. Existe no nosso DNA essa tendência herdada do pecado de querer terceirizar a culpa. O pecado é seu, não adianta buscar culpado. Mesmo sabendo que somos seres influenciáveis, ou seja, influenciamos e somos influenciados, as consequências das decisões erradas, pecaminosas, recaem sobre os seus ombros. Ainda que o pecado traga sofrimento à igreja, pelo fato de sermos membros um dos outros, do mesmo corpo, mesmo assim quem vai dar conta a Deus é você. O pecado é seu, não adianta desculpa. Todo pecado é contra Deus.
nenhum pecado pode fugir aos olhos de Deus. Rei Davi, a Bíblia diz que ele é homem segundo o coração de Deus. E Davi, em fração de minuto, quebra 3 mandamentos: cobiça, adultéria e mata. E Davi achava que ia ficar ileso por isso. A história de Urias, um dos oficiais dele, ele manda a sentença de morte pela mão de Urias, veja que frieza, para entregar a Joabe, que era sobrinho general de Davi. E a armadilha, colocar ele em uma frente de guerra e afastar os homens. E Davi estava ali quietinho, achando que podia enganar Deus. Irmãos, o que você vai pensar amanhã, Deus já sabe. Servir a Cristo requer comprometimento. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, sabe tudo, pode tudo e vê tudo. Não adianta. Eu não quero vir para o culto e inventar uma conversa. Não quero vir para o culto: Senhor, tira de mim essa preguiça. Dá motivação. E Deus responde. Não adianta. Aí chega a sentença para Davi. Natã, o profeta, Davi, um rei temido, e ele chega, vai de forma indiretiva. Davi tinha numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico era assim de ovelha, e o pobre só tinha uma, criava como filha. Chegando um convidado na casa do homem rico, ele não tira das suas ovelhas, ele pega a única. E Davi, vendo como o pecado cega, Davi se enfureceu e disse: esse homem deve ser morto e restituído 4 vezes mais. E o profeta diz: tu és o homem, Davi. E aí vem a sentença: Davi, eu te dei a casa do teu senhor, as mulheres do teu senhor. Se tudo isso for a pouco, eu te daria mais e mais, porque pois desprezaste a minha palavra, matando Urias o Heteu para ficar com sua mulher. A espada não sairá da tua casa suscitarei o mal. Mas Davi nos ensina alguma coisa. Quando veio a sentença, ele disse, no verso 13 de 2 Samuel 12: então disse Davi: pequei contra o Senhor. Davi reconheceu o seu pecado. A resposta de Davi foi: pequei contra o Senhor. Davi não culpou Batseba, porque não rejeitou ele. Não culpou Urias, porque foi o mensageiro da própria morte. Simplesmente não culpou Joabe, que foi o executor. Simplesmente: pequei contra o Senhor. A mesma coisa o filho pródigo, que requereu a antecipação de uma herança. Aí Provérbios 20, 21, a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Aí você diz: é pecado meus pais dividirem antes? Não. Mas isso de comum acordo. Mas alguém chegar assim, o filho: olha, o filho pródigo, meu pai, me dá a minha parte aí que eu vou embora. É cruel para um pai. Mas, em um dado momento, quando as consequências chegaram, a postura que ele tomou foi a correta. Lucas 15, 18. Ele não culpou ninguém, apenas identificou o seu pecado. Ele podia ter dito: não, eu fiz isso porque o meu irmão era mais bajulado. Ele não culpou ninguém. Lucas 15, 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Irmãos, é preciso fazer uma introspectiva com a ajuda do Espírito Santo. Foi o que ele fez.
e apresentar os valores e conceitos que têm sido utilizados como modelo para a vida. Nós precisamos fazer isso. Senhor, o Senhor tem se agradado do meu culto? Senhor, o Senhor tem se agradado do meu comportamento no namoro, no casamento? É preciso fazer uma introspectiva com a ajuda do Espírito Santo, para que os mesmos sejam julgados pela palavra de Deus. Irmãos, o Evangelho é o modelador. O Evangelho não pode ser modelado. Pessoas querem que o Evangelho se adeque a ele. O homem é corrupto. O Evangelho é perfeito. Ele vem colocando a pessoa no eixo. E nunca, ao contrário, a pessoa não. Eu creio do meu jeito. Eu não concordo com isso. Aqui é um combo. Ou se aceita ou não. Jesus Cristo não enganou ninguém. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não existe meio termo, já que não existe meia salvação. Não existe meio termo. O pecado é manifestado de diversas formas, irmão. No orgulho, no egoísmo, na falsidade, na hipocrisia, no roubo, no homicídio, na prostituição, no culto. Em todas as áreas da vida. Na área eclesiástica, culto, pregação, palavra do Senhor, louvor, adoração, contribuição. Como é que eu vou botar Deus contra a parede e determinar? Deus, eu exijo isso, eu tenho direito a isso. Irmãos, o fôlego que eu tenho, se Cristo quiser agora me levar, não há quem possa impedir. O fôlego não é meu. Está na mão de Cristo. Como eu vou chegar se eu vou botar banca para Cristo? As igrejas da linha neopentecostal que chega ali, eu determino isso, determino. O homem não determina nada. Nada. A identificação do pecado só é possível através da palavra de Deus. A palavra de Deus é quem diz como deve ser o louvor. A palavra de Deus é quem diz como deve ser a oração. Como deve ser o casamento. É a palavra de Deus, isso aqui é o manual da vida. Que muitos crentes têm usado como peça decorativa. Só que ela tem que estar no coração, porque a palavra de Deus fora do coração ela é inoperante, tem que estar no coração. A identificação do pecado só é possível através do Espírito Santo. Veja o que o Salmo 19, 12 diz. Quem aqui possa discernir as próprias faltas? Veja agora, a consciência do salmista. Absolve-me das que me são ocultas, coisas que estão ali, ídolos do coração. E critica as pessoas padecidas, não sei o que lá. Tudo bem. Ídolos no coração, muitas vezes é o orgulho, é a frieza, é alimentar a fofoca. Só mediante a ação do Espírito Santo, o homem reconhece o pecado. Davi, o filho pródigo. Pequei contra o Senhor. O segundo requisito para o retorno ao primeiro amor. Arrependimento pelo pecado. Depois de identificar onde caiu, o próximo passo é o arrependimento. Arrependimento não é remorso, irmão. Lembra-te, pois, de onde caíste. Veja agora, arrepende-te. O arrependimento do substantivo metanoia. Meta mudança, noia mente, mudança de mentalidade, mudança de pensamento, mudança de comportamento. O arrependimento deve ser evidenciado na prática. Eu já vi pessoas ir para frente da igreja, aprontou para lá, foi chamada a atenção, para frente da igreja, eu peço perdão, amada igreja, em tom de gracejo. A minha vontade era dizer, sai daí, fariseu. Em tom de gracejo. É com vergonha, é com dor, porque todo pecado é contra Deus. Como você ofende ao seu Criador, que tem a sua vida na mão, o fôlego que você respira. Arrependimento tem que demonstrar fruto de arrependimento. Não é simplesmente, eu reconheço que errei, não é só isso não. Metanoia, mudança. Mudança de mente.
que vai gerar mudança de comportamento, de atitude. A mudança de mente que resulta de uma mudança interior, que é evidenciada nas ações. No dia a dia, a gente vê quem realmente se arrependeu. Davi se arrependeu, pagou um preço muito alto. Deus não enganou ele. Da tua casa suscitarei o mal. A espada não sairá da tua casa. O reino de Israel é dividido. Reino do norte e reino do sul. Aminon estrupa Tamar, a irmã. O irmão Absalão mata Aminon. O pecado traz consequências, irmãos. Davi, quando compôs o salmo, ele disse: enquanto calei meu pecado, secaram os meus ossos. Arrependimento é pessoal, é intransferível. Ninguém pode se arrepender por você. É você. 2 Coríntios 7,10 diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz a morte. Pessoas que muitas vezes se matam por remorso. Veja Pedro chegar diante de Jesus: olha, eu vou contigo até a morte. E Jesus, onisciente, disse: antes que o galo cante, vai me negar 3 vezes. Enquanto Pedro olhava para as pessoas, negou Cristo. Quando o olhar de Pedro se alinhou com o olhar de Cristo, ele se derreteu em lágrima. Depois Jesus, depois de ressuscitado, chega ele e diz: Pedro, tu me amas mais do que esse? Sim, Senhor, apacenta minhas ovelhas. E assim por 3 vezes. Na segunda, Pedro ficou triste. Aí veja agora, do homem que foi realmente convertido, arrependido daquele pecado. Tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. E ali foi um referencial, ao ponto de passar assim, as pessoas se projetar na sombra dele e era curado. O arrependimento verdadeiro move a misericórdia de Deus, irmão. O arrependimento verdadeiro move a misericórdia de Deus. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Veja. Mas o que a confessa e deixa, alcançará a misericórdia. O arrependimento verdadeiro move a misericórdia de Deus. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás, porque a sentença que Davi deu era para ser morto. Restituir 4 vezes mais, como a lei mandava, e ser morto. Já pensou a misericórdia de Deus? Porque Davi se desmanchou, irmão. O arrependimento é reconhecimento do erro e mudança de atitude. O filho pródigo fez a mesma coisa. E o filho disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não chegou botando banca, não. Se fosse nas igrejas de hoje aqui, algumas, eu determino, pai, que eu sou teu filho e eu tenho direito. Ele me trata como um dos teus escravos. O arrependimento gera mudança de atitude. É quando decidimos deixar o pecado e fazer a vontade de Deus. Arrependimento é isso, deixar o pecado e fazer a vontade de Deus. Muitas vezes, na Santa Ceia, as pessoas não. Eu, presbítero, aí fazia assim, a pessoa. E muitas vezes, irmãos, é porque tem um pecado de estimação que não quer tratar. Examine, pois, o homem a si mesmo, beba e coma. Arrependimento move o coração de Deus. Pecado não se justifica, se confessa, se deixa e alcança misericórdia. Pecado não se justifica, se confessa, se deixa e alcança misericórdia. O pecado não é um desabafo, não. O pecado é chegar diante de Deus: eu estou envergonhado disso aqui, me ajude, me perdoe.
E o terceiro requisito: praticar a palavra de Deus. Depois de identificar onde caiu, seguido pelo arrependimento, e agora praticar a palavra de Deus. Quem define como deve ser a obra é a palavra de Deus revelada em Cristo. A obra é dirigida pela palavra, irmão. Sem a palavra aqui, nada funcionava. É a palavra. Quem determina a obra é a palavra. A obra é o serviço a Deus. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. A determinação aqui era retornar ao padrão original. Padrão esse que já havia sido entregue. Cristo não pede nada a nós que Ele já não tenha dado antes. Cristo diz: santificai-vos, sede santo, porque eu sou santo. Mas Ele nos santificou. Coríntios 6. Mas foste santificado, foste justificado, sofremos a ação. A determinação aqui era retornar ao padrão original. A sã doutrina, os ensinos de Cristo, a palavra de Deus. Esse padrão já era conhecido, irmãos, e havia sido aplicado. No entanto, faltava zelo. Crente andando capenga, porque falta zelo com a palavra. Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Fazer por fazer. A igreja de Éfeso tinha perdido a afinidade com Cristo. A motivação de suas ações já não era mais o Senhor. Hoje nós vemos culto à personalidade. Culto a pessoas. Perderam o prazer de fazer com o coração. A igreja de Éfeso tinha perdido a alegria de serem cristãos. Davi, quando pecou, ele não perdeu a salvação. Mas ele diz: restitui em mim a alegria da salvação. Aquele crente está se arrastando. É salvo, vai para o céu. Se ele nasceu novo, vai para o céu. Mas vai se arrastando ali. Ó. Não dá diferença de nada. Não consegue influenciar as pessoas. Muitas vezes é influenciado pelo mundo. Há uma determinação de Deus: não ameis o mundo, nem as coisas que nele há. Quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, o mundo é muito ruim e vai piorar. Pode ter certeza disso. Quando se afasta de Deus, o inferno dita as normas. Sua vida se tornar uma rotina, no sentido negativo de algo mecânico, automático e impensado. Quem sabe dirigir aqui vai entender o que eu vou dizer. Quando você está aprendendo a dirigir, você bota assim, ainda olha para a cabeça do câmbio para ver se está a posição certa, né? Quando você aprende, está conversando, certo? Automático. Mas isso no cristianismo não é bom. Você tem que sentir todo dia, se alegrar todo dia. Alguém se rendeu a Cristo. Você fica numa alegria, glória a Deus. Você vibra com aquilo. Mas muitas vezes, ninguém nem sabe se converter mesmo. Né? Levantou a mão, mas ninguém nem sabe. A frieza. Tem que chorar. Era isso que Jesus fazia e faz. Cristo exige ortodoxia e ortopraxia. Duas palavras do grego, que diz: ortodoxia, doutrina correta. Ortopraxia, prática correta. A doutrina correta está aqui. Eu só preciso praticar. O que compete à igreja é praticar. Ortodoxia, Jesus já havia entregue pelo próprio Jesus, tinha sido entregue. Ortodoxia, doutrina. Jesus também já havia ensinado e vivido literalmente, ou seja, a ortopraxia. Por que os opositores de Jesus reconheciam que ele tinha autoridade? Os próprios fariseus, que eram uma seita terrível. Os fariseus, ele acrescentava. Os saduceus subtraía.
Mas os próprios fariseus diziam, ele prega com autoridade. Por quê? Porque Jesus pregava o que vivia e vivia o que pregava. Ser crente no templo é muito bom, glória a Deus, aleluia, um louvor bonito desse, mas é na rua, é no trabalho, é no lazer, é glorificar o nome de Deus com o nosso lazer. Vai para a praia, glorifique a Deus, com roupas decentes, com palavras decentes. Isso é glorificar a Deus. O que compete à igreja é praticar. Veja o que a palavra de Jesus em Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. A rocha é Cristo. O fundamento da igreja é Cristo. O fundamento da igreja é a palavra de Deus. Se eu me distanciar, eu vou ficando vulnerável e o inimigo vai enganar. Aí veja o contrário. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não a pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou sua casa sobre a areia, e caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Interessante perceber, irmãos, que as tempestades vêm para as duas casas. É edificada sobre a rocha e a sobre a areia. Mas a que suporta, que não desaba, é a que está edificada sobre a rocha, que é Cristo. Volta à prática das primeiras obras. Tiago 1,22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a voz mesma. Irmãos, digamos que eu estou com uma doença. Aí na prateleira tem um remédio que cura. Eu olho para o remédio e digo, esse remédio é tão bom, mas não tomo, vou morrer. O cristianismo ele é experimental. É experiência. Não é ouvir o que alguém disse, é viver aquilo. Paulo chega assim, exortando a igreja em Romanos 12. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É experimentar. Praticar a palavra de Cristo com fervor da experiência inicial, do ato do novo nascimento. O novo convertido, irmão, ele quer pregar até para os postes. Ele vai ver uma pessoa assim, vai falar. Eu lembro que conversando, eu vim de uma vida miserável, e Cristo me restaurou, e eu ia conversar com as pessoas. Tu está doido, Genival? Tu é doido. Eu digo, não, eu encontrei a Cristo, rapaz. Tu é doido, está ficando doido. E muitas vezes, com o passar do tempo, vai se diminuindo, vai selecionando quem é que pode ouvir. Eu acho que esse aí vale a pena, esse aí não tem cara de quem presta, não, deixa ele para lá. É não, irmão. E de pregar o evangelho a toda criatura. Agostinho de Hipona dizia, pregue sempre o evangelho, pregue sempre. Fale quando for preciso. O que ele está dizendo? A sua vida tem que ser o evangelho. As pessoas têm que ver em você. Isto é primeiro amor. É um sentimento de profunda gratidão pela graça da vida eterna. Irmãos, nada que nós possamos fazer que pague 0,01% do que Deus fez por nós. Não existe. É um sentimento de gratidão para sempre. Reacender a chama do primeiro amor. Passa pela identificação e reconhecimento do pecado. Pelo caminho do arrependimento verdadeiro, pelo pecado e pela prática correta da palavra de Deus. Nós não podemos fazer barganha. O que está aqui é absoluto. Quando nós abrimos essa palavra, começamos a falar do absoluto. Não existe relativismo. Existem pessoas que não entendem. Veja o que Tiago diz, Tiago 1,25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será
bem-aventurado em tudo que fizer. Para fazer sucesso tem que estar em Cristo. Veja aqueles irmãos que foram levados para Judá. Eles não abriram mão do Evangelho. E o sucesso fazia à vontade. Por quê? Porque ouviu a palavra de Deus. A promessa de Cristo, irmão, para a sua igreja, ela é holística. Holística, do grego holos, contempla o homem por inteiro. Mas você tem que dar prioridade. Deus sabe que você precisa de dinheiro, você precisa de carro. Deus sabe. Mas nós devemos viver do acréscimo de Deus. Isso não é o objetivo maior. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe que nós necessitamos. Irmãos, viver do acréscimo de Deus é viver prosperidade de fato. Então, o retorno ao primeiro amor passa pelo caminho da identificação do pecado, do arrependimento e da prática da palavra de Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe ricamente.